quando surgiu a oportunidade de falar do assunto de hoje, que foi esse assunto, por que eu parei de olhar para o boi e comecei a olhar para mais arroba por hectare, fez com que a gente refletisse bastante. O primeiro aspecto que eu queria dizer, assim, que eu não parei de olhar para o boi, tá? Continuo olhando cada dia mais para o boi, mas o foco central passa a ser outro. E queria compartilhar com vocês uma visão que eu tenho, dando um exemplo muito claro aqui. E aí, quando a gente fala desse exemplo, tem a ver com a importância da gente escolher bem o nosso alvo. Quando a gente não escolhe bem o nosso alvo, você não consegue dar passos valiosos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que não tem nada mais ineficiente do que você fazer muito bem feito alguma coisa que não precisaria ser feita. Entende o que eu quero dizer? Não adianta nada você fazer extremamente bem algo que não tem que ser feito. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso pela definição de alvo. Quero compartilhar com vocês uma ansiedade que eu tenho. Por exemplo, tem alguém aqui de universidade? Eu vi as meninas. Alguém aqui é estudante? Então, vocês aí que são estudantes da universidade. Muitos estudantes, por sinal, né? Que legal, isso é muito bom. Vocês da universidade, que eu quero dar o exemplo, que vai fundamentar aqui toda a nossa escolha de decisão. Quando você olha a maior parte das universidades do país, o que mede grande parte do score ou do status da universidade é o volume de publicação de trabalho científico e formação dos professores, é ou não é? E de acordo com o volume de publicação de trabalho científico que a universidade tem e com a graduação dos professores, mais recurso a universidade tende a obter, é ou não é? Então, o que acontece dentro de uma universidade? Procura o máximo fazer pesquisa e publicar pesquisa. Quando você fala o máximo em publicar pesquisa, porque é isso que é o foco, porque é isso que gera recurso, muitas vezes o foco acaba sendo em produzir volume, em fazer pesquisa, e às vezes, e vou dizer na maioria das vezes, isso acaba concorrendo e prejudicando com a formação do aluno, porque o cara quer fazer pesquisa e não formar aluno, porque fazendo pesquisa e publicando tem dinheiro. E aí acontece que muitas vezes se forma o aluno, eu não estou falando só do curso de agronomia, zootecnia e veterinária, mas se forma o aluno, seja qualquer área for, numa universidade, que sabe muito bem fazer pesquisa, porque ele teve que fazer pesquisa durante a universidade, mas quando ele põe a cara no vento para atender uma indústria, para atender uma fazenda, esse camarada não consegue, porque no final ele foi treinado para isso. Por quê? Porque o foco, porque o alvo final foi fazer pesquisa. E todo o trabalho foi voltado àquilo, então a escolha foi essa. Só que isso prejudicou o atendimento e o desenvolvimento desse aluno para o mundo real. Imagina comigo, se ao invés do foco que trouxesse recurso para a universidade, não fosse, vamos colocar a pesquisa, e fosse o seguinte: nós vamos avaliar os alunos egressos dessa universidade, 10 anos depois que ele se formou, e baseado na atuação profissional desses alunos 10 anos depois, quantos por cento estão empregados na área que eles se formaram? Quantos por cento ocupam cargo de liderança? Baseado na ocupação que essas pessoas têm, a gente consegue de uma forma muito simples calcular qual o impacto que esses profissionais estão tendo no PIB do setor que eles estão atuando. Então, estou entendendo a diferença? Então, se ao invés de eu medir a quantidade de trabalho científico que aquela universidade gera, eu medir o impacto no PIB que os profissionais que se formaram estão gerando para o país, muda ou não muda o processo de formação dessa universidade? Porque eu vou ter que formar gente que vai ir para o mercado e vai ter que gerar renda. Essa é a grande mudança em relação ao foco. Então, eu estou dando esse exemplo aqui, que é um exemplo real, que se você escolher o foco equivocado dentro do negócio, você vai trabalhar com muita força, com muita inteligência, para conquistar algo que talvez não seja o primordial. Porque o primordial para uma universidade é desenvolver o país, é desenvolver o PIB, gerar a condição desse aluno ser bem empregado, empreender. Então, a grande questão que a gente tem nesse aspecto é escolher certo aonde eu vou focar. O que indica meu sucesso. E quando a gente traz isso para dentro de uma fazenda,
Um processo da atividade pecuária, ele é sempre multifatorial. Toda vez, Fábio Dias, que a gente senta com um cliente ou com um grupo de técnico para falar da fazenda, a gente fala de pasto, fala de cerca, fala de água, fala de gente, fala de nutrição, fala de sanidade, fala de genética. Vocês estão entendendo que eu estou falando aqui do multifatorial? Quando você vai falar de pasto, você tem pelo menos 12 espécies que são largamente utilizadas no país. Aí você escolhe a espécie e você vai escolher a fonte de fósforo. Aí quando você vai escolher a fonte de fósforo, tem de potássio. Aí você vai escolher a metodologia de fertilização. Aí você vai para a estratégia de entre-safra, não é verdade, professor? Né? E a gente vai para a estratégia de entre-safra, você tem diferimento de pastagem, você tem fazer feno, você tem fazer silagem, você tem reduzir o rebanho. Então, de repente, você tem um volume de condições e de situações que estão à tua frente, que muitas vezes tornam um negócio embaçado. Onde eu vou focar? Onde que eu vou focar? Onde que está o tema aqui? Porque... E nesse momento vem a grande pergunta, beleza, e agora? Eu tenho que escolher alguma coisa. Eu preciso definir o que eu vou escolher como alvo principal. E muitas vezes, quando a gente senta para discutir atividade pecuária e tenta levar para o alvo principal, a nossa natureza tem uma tendência de trazer toda a discussão para aquilo que a gente se sente muito mais à vontade de debater, não é? A gente não fica muito mais em casa quando você está debatendo o assunto que você domina, concordam comigo? E aí muitas vezes a gente começa a falar de um assunto que nós entendemos que é o alvo principal, mas rapidamente ele volta para o dia a dia, que é a área que eu domino. Então, a escolha equivocada de algum dos alvos que você for estabelecer vai levar a fazenda a conquistar aquilo. Mas a grande questão, o que é o importante na última linha? Né? O que realmente faz a diferença? E aí quando você vai para uma questão conceitual, saindo um pouco do aspecto técnico, que é o que nós vamos abordar aqui, mas indo para um aspecto conceitual do que é uma fazenda, no final das contas, ele é um conjunto de 5 grandes elementos. E o primeiro elemento, e o mais importante deles, ao nosso ver, é o elemento financeiro. O aspecto financeiro é um negócio, não é terceiro setor, ele tem que dar lucro. Tem diversas formas de eu definir como eu vou medir esse lucro, mas eu parto todo o projeto de um alvo financeiro. A partir do momento que eu tenho o alvo financeiro definido, e é sobre isso que nós vamos tratar ao longo da apresentação, eu estruturo todo o processo operacional, ou seja, o que tem que acontecer na fazenda do ponto de vista de GMD, de lotação, de estratégia de entre-safra, de manejo reprodutivo, sanitário, nutricional, seja o que for, para que a fazenda produza e tenha uma operação que atenda ao meu alvo financeiro. Se eu tenho um alvo financeiro de R$1.000 por hectare ano, eu vou ter uma operação completamente diferente de uma fazenda que tem um alvo financeiro de R$300 por hectare ano. A complexidade para ganhar mais dinheiro é maior do que para ganhar menos dinheiro, não é? Tem um cliente que fala assim, Antônio, o problema é que ganhar dinheiro dá trabalho. Você não consegue ganhar dinheiro sem fazer muita coisa, então ganhar dinheiro dá trabalho. Ou seja, se eu quero mandar 25% de resultado sobre o que vale o rebanho, se eu quero ganhar mais do que R$1.000 por hectare, eu vou ter que montar uma operação que atenda essa demanda. Agora, além de eu ter um alvo financeiro, eu ter uma operação que atenda essa demanda, vem outros 3 aspectos que sustentam a operação. E quais são? O primeiro aspecto é gente. É quem faz. Concorda comigo? É quem faz. Falar que vai fazer e fazer são coisas completamente diferentes. Então, gente, e até na palestra de ontem eu abordei um pouco mais isso, e é o que eu vou tratar amanhã novamente também sobre esse aspecto de liderança. Então, eu preciso ter uma fazenda que foca em resultado financeiro, para isso ela tem todo um elemento ligado à produção, e essa produção só acontece se as pessoas fizerem. E não adianta nada só ter gente, para que eu possa manter essas pessoas executando, eu preciso de rotinas gerenciais, que é a gestão. Ou seja, fazer gestão é acompanhar se está acontecendo aquilo que eu queria que acontecesse. Quantas vezes você vê um camarada, um excelente funcionário, um excelente peão, capataz, gerente, tratorista, que não permanece na fazenda porque ele não consegue se enquadrar naquela metodologia gerencial, porque um cara batedor de meta, se não tiver meta ele não vai à frente. E por último e mais importante, qual é a cultura dessa fazenda? O que eu chamo de cultura? Cultura é o que as pessoas pensam e fazem na fazenda quando o dono não está presente. Isso é cultura.
E a gente conhece fazendas que têm a cultura do trabalho, que se o dono tiver ou se não tiver, não importa, vai haver trabalho, vai haver desenvolvimento. E tem fazenda que só acontece quando o dono está em cima de tudo. Eu chamo fazenda pomba, que você tem que bater uma palma para dar um pulo, bater outra palma, dar outro pulo, sabe aquela coisa? Que se não tiver alguém em cima toda hora, a coisa não acontece. Isso é uma questão cultural. Porque tem gente que trabalha por princípio e tem gente que trabalha por regra. E quem trabalha por regra, se não tiver muita pressão, todos nós precisamos de pressão para exercer alguma coisa. Mas tem gente que precisa de muita pressão para exercer. Então eu tenho aí uma visão que uma fazenda não são aqueles índices que eu coloquei no slide anterior. Que uma fazenda é isso. É finança, operação, gente, gestão e cultura. E baseado nisso, nesse entendimento, a gente começa a ver que as habilidades que nós temos que ter para gerenciar uma atividade pecuária vão além do que eu chamo aqui de operação. Porque o importante é tirar o planejamento do papel. Até a gente brinca, nenhum planejamento vale o papel que ele foi escrito se ele não puder ser executado. Então, a grande visão, o entendimento que fazenda é finança, operação, gente, gestão e cultura, não é, Carlão? Então, esse é o ponto. Bom, quando eu olho para o elemento principal, que é finança, lembrando que é um negócio, o negócio tem que dar lucro, eu olho sempre para 4 janelas quando eu analiso finança. A primeira janela é a janela de resultado, a segunda janela é a janela de custo de operação, a terceira janela é relações de patrimônio e a quarta janela é grau de endividamento. Por que eu olho para a janela grau de endividamento? Porque mais de 90% das fazendas que eu trabalho tem algum nível de tomada de recurso. Se esse nível de tomada de recurso está dentro do que a gente julga gerenciável, está tranquilo pá, como dizem no Paraguai. Agora, se esse nível de tomada de recurso for superior aos níveis que nós entendemos seguros, precisa ter um processo de gestão desse financiamento, concordam comigo? Eu dever 25% do que vale o rebanho é uma conta, eu dever 112% do que vale o meu rebanho é outra conta, concordam comigo? Daí você passa a ter esse processo de gestão. Mas voltando aqui, quando eu olho para o mais importante, que é resultado, quando você fala em resultado financeiro ou econômico, são diferentes, mas aqui eu tenho lucro por hectare, o resultado de caixa por hectare, lucro por boi ou por bezerro, taxa interna de retorno, margem sobre a venda e mais um monte de indicador. O que eu queria simplificar aqui? O mais importante é a capacidade da fazenda gerar caixa. Esse é o alvo. A nossa visão é criar condição para que a fazenda gere caixa de uma forma crescente, sistemática e recorrente. Eu discuto sempre com o Leonardo, teve a oportunidade de tomar café da manhã sobre isso hoje, que a gente acompanha várias culturas. Soja, milho, arroz, feijão, mandioca, abóbora, café, borracha. E a atividade pecuária, conduzida na metodologia que nós entendemos que é a metodologia técnica para isso, é a atividade que tem maior índice de recorrência de resultado, muito maior que todas as outras culturas. Ou seja, o que é recorrência de resultado? Eu consigo ao longo do quinquênio ter uma menor variação do que um camarada do soja, do milho, do arroz, da mandioca nem se fale, do café nem se fale. Você está entendendo que eu falo de recorrência de resultado? Então, quando eu analiso a atividade nossa, nós temos essa vantagem que é a recorrência de resultado. Então, eu tenho aqui lucro por hectare, lucro por bezerro, lucro por boi e assim por diante. Só que além dessa janela que eu estou buscando, eu tenho a janela, por exemplo, quanto me custou para produzir uma arroba, para produzir um bezerro, para produzir assim vai. Também tenho a janela, que é uma das que eu mais gosto, que ela ajuda a entender o negócio, são sempre as do lado esquerdo aqui, que é quanto eu ganhei de dinheiro pelo que vale o meu rebanho. Porque o que eu ganho de dinheiro sobre o que vale o rebanho é a principal relação de resultado sobre patrimônio. Por quê? Porque o rebanho tem alta liquidez, concordam comigo? O gado tem alta liquidez, se eu quiser vender, eu vendo. O meu resultado sobre o que vale o rebanho, nem pensar, eu posso aceitar menos que 15% do que vale o rebanho. Por quê? Porque 11, 12, que seja 10 hoje, eu tenho no mercado financeiro. Então eu estou falando assim, poxa, por que eu vou trabalhar igual um louco? Para receber, se eu vender meu gado, eu tenho que o mercado financeiro paga. Não faz sentido. Então eu preciso, ao menos, ganhar 15% do que vale o rebanho. Se eu sei quanto vale o meu rebanho, se eu definir um alvo de 15% que vale o rebanho, eu consigo determinar quanto de dinheiro eu consigo tirar da fazenda? Se o meu rebanho vale 1 milhão, pelo menos 150 mil tem que sair desse negócio por ano. A conta é bem simples. E eu brinco que eu adoro conta de guardanapo, não é, Cola? O que vale é a conta do guardanapo. A gente até fala assim,
se você não conseguir explicar o projeto no guardanapo, nem para uma criança de 10 anos, esquece que esse projeto está complicado demais. Entendeu? Então, o Carlão também, né? Então, o negócio é a conta do guardanapo. Então, com isso, eu passo a ter um aspecto de entendimento que vai cada dia mais sendo detalhado. Ou seja, posso escolher como meu alvo o que eu ganho sobre o que vale o meu rebanho. Posso escolher sobre o meu alvo quanto dinheiro eu gero de caixa pelo total de hectares que eu tenho de área produtiva. Posso escolher no meu alvo a quantidade de boi que eu quero matar por ano. Posso escolher para o meu alvo o resultado por boi que eu quero matar por ano. A grande questão é que a escolha do alvo determina todo o projeto. E muitas vezes eu encontro fazendas que têm alvos que não levam ligação direta com o aspecto financeiro. É claro que a produção, por exemplo, de quilos desmamado por vaca exposta tem íntima relação com o resultado financeiro, muito maior que a taxa de fertilidade ou que a taxa de desmame. Ou seja, se a relação do quilo desmamado por vaca exposta tem uma correlação financeira muito maior que a fertilidade, em quem eu tenho que me concentrar? No quilo desmamado por vaca exposta, que tem fertilidade, perda pré-parto, taxa de desmame, mortalidade de bezerro e peso ao desmame. Então, o total de quilos que eu desmamei pelo total de vacas que eu expus. Então, a relação e a correlação com o resultado é muito maior. Ou seja, se eu tiver que escolher algum lugar para olhar, eu vou escolher o quilo desmamado por vaca exposta. E se eu quiser ir mais além ainda, e quiser ter uma correlação maior, quando a gente fala de cria, o que eu tenho que escolher? O quilo desmamado pelo total de fêmeas presentes na fazenda. Fala assim, Antônio, você está louco? Como assim pelo total de fêmeas? É claro. Tem fazenda que tem novilha, por exemplo, que entora com 14, como o Léo falou ontem. Eu tenho um lote de novilha na fazenda. Aqui desmamou, entrou em monta. Aí eu tenho fazenda que entora com 2 anos. Você tem o lote que desmamou, o lote que está recriando, que entora com 2 anos. E tem fazenda que tem 3 lotes de novilha. Aqui desmamou, a de recria de 2 anos e recria de 3 anos. Vocês estão entendendo que eu acabo tendo um ativo pecuário muito maior em relação ao que eu estou produzindo? Mas em última instância, voltando para o simples, é o seguinte, eu quero saber, a conta é muito simples, é receita total menos despesa total, mais o que o meu rebanho aumentou ou diminuiu. Porque aí eu não, sabe aquela coisa, eu não decido nada. Receita é o que eu apurei, despesa eu tenho registrado. O que o rebanho aumentou ou diminuiu, eu não escolho. Então, quando eu vou para esse tipo de alvo, que é o alvo final, eu vou simplificando a minha vida, porque no final das contas, o grande aspecto é quanto de dinheiro esse negócio tem que dar. E baseado nisso, eu estabeleço quantos quilos de bezerro tem que desmamar por vaca. E baseado nisso, eu defino qual tem que ser a minha fertilidade, qual deve ser a minha perda pré-parto. Vocês estão entendendo sobre esse aspecto que a gente está tratando aqui? Então, a escolha da métrica correta vai alinhar todo mundo àquilo. Um camarada que está jogando futebol, ele sabe onde é o gol. E sabe que a regra é a seguinte, o que importa não são quantos gols eu faço, o que importa é a diferença entre o que eu faço e o que eu levo, concorda comigo? Essa aqui é o negócio. Eu tenho que fazer mais gol do que meu adversário. Então, a minha métrica não é quantos gols eu vou fazer no jogo, a minha métrica é fazer quantos gols eu quero fazer a mais que o meu adversário. Se for 1, já está suficiente, na maior parte das vezes, né? E aí vem o aspecto que mais me empolga na atividade pecuária. Eu defino um resultado e estabeleço um processo que vai me levar a esse resultado, que leva... Então, eu tenho esse ciclo. Acontece, só entre nós aqui hoje, Cola, que na maior parte das fazendas que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo desses anos de trabalho, o resultado não era definido, era pensado no processo e de acordo com o processo se colhia o resultado, Stefano. Essa que era a grande diferença. Um processo onde você tinha, primeiro eu vou pensar no boi, na vaca, na novilha, na lotação, no pasto, e se eu fiz boas escolhas nesse aspecto, eu vou levar a um resultado sensacional. Se eu fiz más escolhas no processo, vocês estão entendendo a diferença? Que numa situação eu defino um resultado e crio um processo para atender o resultado, e no outro eu tenho um processo que me leva a um resultado. Essa que é a grande diferença. Eu brinco bastante com o regime, porque regime é uma coisa que me acompanha há muitos anos, né? Essa coisa de regime, de viajar muito. Você tem 2 formas, assim, vou emagrecer 5 quilos em 2 meses,
E para isso eu tenho que fazer isso, isso, isso. E outra vez falar assim, eu vou dar uma controlada. Vocês perceberam a diferença? Se eu der uma controlada, talvez eu consiga algum ganho, mas talvez não seja 5 quilos. Vocês entenderam a diferença? Um é focar no resultado, o outro é focar no processo. Se realmente eu quero esse resultado, não é, Stefano? O processo tem que ser esse. Esse que é o ponto central nosso, né? E aí vem a grande questão, por que eu parei? E lembra, quando eu falo parei, não é que eu parei, eu continuo olhando, mas por que meu foco hoje é muito maior na produção de arroba hectareano? E eu quero contar uma história. Essa história aconteceu comigo já há muitos anos atrás, e dentro de uma fazenda no sul do Mato Grosso do Sul, que normalmente é onde acontece, porque a maior parte dos nossos clientes são no MS, terminou uma reunião de planejamento bastante densa, tal, e na hora que eu fechei o computador, sabe aquela hora que você fecha o computador e vai lá pegar um café, né? Cara, foi pegar um tereré, né? Fechamos o computador, vamos tomar um tereré. Isso faz uns 8 ou 9 anos atrás. E eu perguntei para o cara, o João Mendes, falei, João, entre nós, que a gente estava, sabe crise? Sabe quando você vive crise dentro da fazenda? Eu chamo fazenda trem fantasma, que todo dia era uma surpresa e um susto diferente. Eu estava no auge da crise trem fantasma da fazenda, então estava todo mundo meio borocochô. Porque teve problema com equipe, teve problema com pasto, teve problema com invasão, teve problema com índio. Estão entendendo o cenário? Estava todo mundo meio jururu, acho que a palavra certa é essa lá. Aí eu falei, João, na hora que eu fechei o computador, por quanto que vale a pena tudo isso? A pergunta foi essa, por quanto que vale a pena tudo isso? Ele falou assim, como assim por quanto vale a pena tudo isso? Eu quero saber de dinheiro. Uma fazenda de 1.500 hectares de área aberta, eu falei assim, de dinheiro, por quanto que vale a pena tudo isso? Ele falou assim, não sei. Eu falei, não, estou fazendo uma pergunta assim, fala um número, por quanto que vale a pena? O estresse você está medindo? Ele falou, o estresse eu estou. Aí começou a reclamar, não falou, para de reclamar, já deu. Agora a pergunta é, por quanto vale a pena tudo isso? Ele pegou um papel assim, sabe a cadernetinha de bolso? Tirou o papel e escreveu 1 milhão. Antônio, para mim, tudo isso vale a pena se eu tirar 1 milhão por ano dessa fazenda. É por isso que vale a pena. É para isso que vale a pena. Eu falei, opa, está tudo resolvido. Se vale, tudo isso vai valer a pena se você tirar 1 milhão por ano daqui, o que nós temos que fazer então? E aí disparou o processo mais importante que fez a gente diminuir o olhar exclusivo para o boi, lembra que estou falando exclusivo, e comecei a pensar mais em arroba por hectare. Por quê? Lembram que um projeto só vale o papel que foi escrito se ele pudesse ser colocado em prática, e que ele tem que caber num guardanapo, e uma criança de 10 anos tem que entender o projeto? Se o camarada quer ganhar 1 milhão, que é o estresse, assim, todo esse estresse vale a pena se eu tirar 1 milhão. E se eu sei que é possível sobrar R$500 por boi, que é uma fazenda rica e engorda, aquela conta, eu vendo por 2.400, reponho por 1.100, gasto 800, dá 1.900, vendi por 2.400, sobrou 500 por boi. Entenderam a conta simples? Assim, vendo por 2.400, reponho por 1.100, gasto 800, me sobrou 500 por boi. Se ele quer ganhar 1 milhão e sobrou 500 por boi, ou pode sobrar 500 por boi, quantos bois ele tem que matar? Hein, gente? Por ano. Quem me ajuda a conta aí? Eu quero ganhar 1 milhão, me sobra R$500 por boi. Quanto esse cara tem que abater por ano para chegar no 1 milhão, que é porque vale a pena tudo aquilo? 2.000 boi, concordam? Ou seja, para valer a pena tudo isso, ele tem que matar 2.000 boi por ano. Ele tem 1.500 hectares. E aí a grande conta fala, perfeito. Quando, não é se, quando eu matar 2.000 boi por ano, eu vou conseguir chegar na história do 1 milhão. Agora, para eu matar 2.000 bois por ano, de acordo com a minha taxa de aproveitamento com o meu GMD, tem gente que consegue matar 2.000 em 2.000, enquanto a média brasileira ia precisar de uns 5.000 e tantos bois para matar os 2.000. Quer dizer, a média brasileira não me atende, não tem, média esquece, porque eu estou falando de um projeto que vai ter que superar aí os 600 e tantos reais por hectare. Mas voltando para esse aspecto, falando da fazenda do João, ora, se eu tenho um GMD superior a 500 gramas,
consigo ter uma taxa de abate de 65%, ou seja, matar 65% dos animais que eu tenho na fazenda, eu preciso de 3.100 bois na fazenda para matar os 2.000. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente continuasse com os mesmos 2.000 animais que ele tinha na fazenda, por mais que eu aumentasse o GMD, eu teria que ter um GMD médio de quase 900 gramas para conseguir ter essa taxa. Quando eu passo de 700 gramas de GMD, global, de todas as categorias, vocês concordam que o meu desafio vai subindo cada vez mais? Então, a gente começou a ver que, para se atingir qualquer alvo financeiro, eu tenho que ter duas variáveis técnicas equilibradas, que é lotação e GMD. Conforme maior o GMD que eu consigo pôr, menor a minha lotação necessária, porque conforme maior GMD, maior é o giro de estoque, conforme maior é o giro de estoque, menor é a proporção que eu vou precisar, menor a quantidade de boi. Quer dizer, se eu tenho maior GMD, eu mato proporcionalmente mais, então eu tenho que ter menos. Está claro esse processo? Conforme menor meu GMD, maior tem que ser minha quantidade de bois para matar aquela mesma quantidade. Então eu tenho duas variáveis aí, que uma é lotação e outra é GMD, que elas equilibradas, e tem fazenda que foca em GMD e tem fazenda que foca em GMD e lotação. Agora, quando eu escolho apenas GMD, eu tenho um limite, que eu estou uma variável. E é muito mais fácil eu potencializar trabalhando com duas variáveis do que trabalhar com uma única variável. E aí vem a grande questão: GMD vezes lotação, vezes 365 dias, dividido por 30, ou vezes o rendimento de carcaça, dá o quê? Arroba hectariano. Porque arroba por hectariano é o quê? É lotação vezes GMD. Então, as variáveis que eu preciso para impactar no meu processo é lotação e GMD. E nesse momento, eu crio mais um arcabouço de variáveis, porque eu parei de pensar só em GMD. E comecei a pensar também em carga animal, em lotação, em pressão de pastejo, que o professor vai poder dar detalhe aqui, né, Deus? Então, vai poder falar disso. Porque eu não consigo superar R$500 por hectare com lotações inferiores a 1,2 UAs, na média. Se eu quiser pensar em ganhos superiores a R$1.000 por hectare, dificilmente a gente conquista isso com menos de 1,8 UA. Então eu preciso pensar em estratégia de entre safra, que o problema normalmente não é nas águas, é nas secas. Então aí você tem aí um foco que é bacana, e vai ficar mais claro aí, que quando a gente vai analisar o sucesso de qualquer negócio, todos os negócios de uma feira, passando por uma loja que vende cosméticos, passando por um hotel, até uma farmácia e fazenda, todos os negócios dependem sempre das mesmas três variáveis. O sucesso econômico de qualquer negócio depende só de três coisas. Quais são? Giro de estoque, ou seja, o estoque tem que girar, ou não é? Pergunta para um camarada de uma empresa que vende uma casa de material de construção, se ele fica feliz em ver um carrinho de mão lá, que faz 2 anos que o carrinho de mão está lá. Sabe que ele fica feliz? Que bom que eu não vendi esse carrinho de mão, porque gosto tanto dele. O que ele quer? Ele quer girar o estoque, não é? Então o primeiro aspecto, seja de uma fazenda, de uma casa de material de construção, é giro de estoque. Segundo aspecto, é margem. Girar estoque com margem negativa sempre quebra, não é? Então, quanto maior o giro de estoque, desde que eu tenha margem, melhor para o negócio. Então eu tenho giro de estoque e margem. Então, o líder vai se concentrar em quê? Em girar o estoque, garantindo a margem. E aí tem aquela questão de giro e margem. Conforme maior a minha margem, pode ser menor o meu giro. Conforme menor a minha margem, maior vai ser meu giro. Não é aquela escolha. Eu quero vender margem ou quero vender volume? Isso é antigo. Porém, quando você pensa que giro é uma proporção do que eu tenho, margem é quanto me sobra, vem um terceiro aspecto que é o quê? Volume. Eu posso ter um giro de 60% em 1.000 bois, ou posso ter um giro de 60% em 2.000 bois. Perceberam a diferença? Porque quem potencializa é a lotação, que cria a condição para eu poder ter mais gado. Então, quando você encara a atividade pecuária como giro de estoque, margem e volume, são as três variáveis que você vai ter que equilibrar, porque às vezes se eu passo do ponto no volume, o que acontece com o meu giro? Quer dizer, a fazenda agora foi pro chão, rapou, porque eu aumentei a lotação e não aumentei a capacidade de lotação.
Às vezes acontece isso, hein, professor? De vez em quando a gente vê no Brasil andando pelas estradas que a turma tem mais gado do que poderia ter. É ou não é? Muito raro? Não muito raro. Estou brincando aqui. Mas eu disse assim, se eu exacerbar em algum desses, eu posso comprometer o outro. Então, eu estou aqui olhando para giro, para margem e para volume. E mais uma vez, giro e volume leva o quê? A produção de arroba por hectare ano. Vocês estão vendo que qualquer foco que eu der dentro da propriedade, pensando em alta performance, pensando que primeiro eu defino um alvo, e depois desse alvo eu construo um processo, dificilmente a gente vai ter grandes resultados com menos de 15 arrobas de produção por hectare. Os melhores resultados são na casa de 20 arrobas por hectare. Quando fazenda parar de valorizar, nenhum negócio vai ficar de pé se produzir menos que 25 arrobas por hectare. Mas por que eu estou falando isso? Porque o custo de oportunidade só zera com 25 arrobas por hectare. Enquanto as fazendas no Brasil valorizam 14,5% ao ano, eu tenho, vamos dizer assim, a minha muleta que a fazenda valorizou. Quando essa taxa diminuir, eu não vou ter mais essa muleta. Eu vou ter que ir para de 25 a 30 arrobas de produção. Para quê? Para justificar o custo de oportunidade. Essa aqui é o grande ponto. Então, aqui só exemplificando 4 cenários, se o animal entra com 200 quilos e sai com 540, tem um GMD de 350 gramas, ele fica 32 meses aproximadamente. Nesse cenário aqui, que eu preciso pôr 340 quilos com 350 gramas, eu mato 37,6% ao ano. Esse é meu giro. Se o ganho sobe e vai para 450 gramas, meu giro vai para 45%. Ou seja, de cada 1.000 eu mato 450. Se meu giro vai para 600 gramas aqui, 650 gramas, o meu giro vai para 690. Então o que acontece? Para abater a mesma quantidade de animal, nesse cenário, eu preciso ter muito menos boi do que no primeiro, concordam? Que no primeiro eu mato 350 ou 376 em cada 1.000, e no segundo eu mato quase 700 em cada 1.000. Aliás, no último aqui. Para a mesma quantidade de animal abatido, eu vou precisar de um estoque médio muito menor nesse cenário. Se eu consigo manter um estoque elevado pela carga animal e ponho giro, eu potencializo a produção de arroba por hectare. Então, esse é o aspecto. Nós estamos falando aqui de giro e margem, né? Quando a gente analisa os resultados da atividade pecuária na nossa plataforma, é água e vinho. Quando eu falo de geração líquida de caixa por hectare, nós vamos aí de prejuízo, que quase 20% tem prejuízo, até R$ 600 acima. Quando a gente vai subindo essa pirâmide aqui, a gente vê que o percentual de fazendas, como o Léo apresentou ontem, vai falar hoje novamente, né, Léo, sobre esse projeto, né, que passa de R$ 1.000 por hectare, é muito pequeno. Então, você começa a ver, e aí vem uma consideração que eu quero fazer para vocês aqui, que o cara do soja tem um range, uma variação de resultado muito menor que o cara da pecuária. O camarada do soja, ele vai produzir dos seus 45 sacos até os seus 65 sacos por hectare. A grande maioria, 95% está nessa faixa. O camarada da pecuária, 90% dessa turma está entre 3 e 12 arrobas. Vocês perceberam a proporção de diferença? Nós estamos falando 4 vezes mais. Então, esse aspecto começa a trazer para nós uma coisa positiva, que nós temos possibilidade. O camarada do soja não consegue triplicar a produção de quilos de soja por hectare, mas nós do boi conseguimos. Essa é a grande... Por quê? Porque nós temos 2 aliados ao nosso favor. Quem são? Lotação e GMD. Esse é o grande ponto. E alguém pode falar assim, mas Antônio, você está falando aí de GMD, e no caso da cria? No caso da cria é igualzinho. Conforme maior a minha produção de quilo desmamado por vaca exposta, maior o meu GMD global. Se as novilhas entrarem com 14 meses, aumenta quase 70 gramas no GMD global. Pelas novilhas tem entrado aí com 14 meses, 300 quilos, só para dar uma ideia do impacto. Uma coisa é desmamar bezerro com 200 quilos, outra coisa é desmamar com 180 e outra com 240. É, não é, Andrei? Então a gente tem esse processo. E aí quando a gente olha para o que interfere no resultado final, estatisticamente, a gente encontra o quê? Desembolso, GMD, valor de venda e lotação. Resumindo aqui, em última instância, nós temos 2 parâmetros que interferem no lucro final por hectare da fazenda. Valor de venda, desembolso, lotação e GMD. E voltando, lotação e GMD leva ao quê, pessoal? Achei lindo isso aqui, não é?
Lotação e GMD é isso aqui, ó, arroba por hectare ano. Mais uma vez, volta. Então, por todos os lados que você olha e o que interfere no lucro final de uma fazenda, você volta aqui para esses aspectos. E daí você começa a ver que para ganhar dinheiro com a atividade pecuária, você tem que superar 7 arrobas. E a gente percebe ganho financeiro até a 24ª arroba. Esse ano, na hora que a gente atualizar, eu tenho toda a convicção que a 24ª arroba aqui de top vai até aumentar, porque a tecnologia tem aumentado. 5 anos atrás, a gente percebia que as fazendas diminuíam o ganho adicional na 12ª arroba. Ou seja, quem chegava em 12 arrobas por hectare já nem sempre ganhava mais. Passaram 5 anos, nós estamos ganhando dinheiro até a 24ª arroba. E esse número só vai crescer, porque está crescendo o jeitão de trabalhar com boi. Se alguém voltasse 5 anos atrás ou 10 anos atrás, falava que ia desmamar um bezerro com 270 quilos, você ia falar truco. Se você falasse que ia matar um boi com 20 meses e 20 arrobas a pasto, você ia falar, rapaz, eu entendo de pecuária. Possivelmente daqui 5 anos não vai ser mais novidade esse tipo de coisa. Então você vê como a curva está indo. E aí, dentre as 4 variáveis, e já quase chegando ao final, que afinal tem 4 variáveis que interferem. Quem são as principais? Valor de venda. Para cada R$1, aliás, economia, para cada R$1 que eu economizar nos custos indiretos da fazenda, lembrando que aqui eu estou falando de desembolso cabeça mês, as fazendas em média gastam R$50 por cabeça mês, a faixa vai de 28 a 120, ou seja, do Rio Grande do Sul ao Pará, então média não quer dizer muita coisa quando você tem uma variação tão grande, porém cada R$1 que eu economizo em custos indiretos, administração e assim por diante, nunca em insumo de rebanho, cada R$1 que eu economizo, eu aumento meu lucro por hectare em R$25. Para cada R$1 que eu vendo a arroba mais cara, eu aumento meu lucro em R$10,70. Para cada 0,1 UA que eu aumento de lotação média na fazenda, eu aumento meu lucro em R$45. Eu não falei de uma UA, eu falei 0,1 UA. E quando eu aumento 100 gramas no GMD, eu aumento R$265 no resultado final. Então, vocês estão entendendo aqui o que impacta, mais uma vez, o que impacta? Lotação e GMD. E é interessante, e talvez o professor vai poder falar sobre isso, que tem jeito de você aumentar a lotação e o GMD ao mesmo tempo. Porque durante muito tempo ensinaram para nós que quando você aumenta a lotação, você diminui o GMD. É ou não é, pessoal? Não foi assim? Tem técnica que você aumenta a lotação e GMD junto. Porque você está produzindo mais comida de qualidade, é só isso, né? Então, o legal em tudo isso, e tudo isso que eu já falei para vocês durante a apresentação, é que quando você olha para uma fazenda, tem 3 grandes coisas que podem mudar muito mais que as outras. Eu consigo economizar? Eu consigo, mas eu não consigo gastar 1/3 do que eu estou gastando, concorda comigo? Eu consigo vender melhor? Muitas vezes sim, mas nunca mais do que um valor expressivo. Mas baseado nos nossos números, nessa quase 200 fazendas que a gente acompanha, nós temos uma permissão para aumentar a lotação com tecnologia viável economicamente em 3,3 vezes. Ou seja, quando eu olho no que é possível mudar, o que mais pula na minha frente, assim, eu consigo gastar 1/3 do que eu estou gastando? Não. Consigo às vezes gastar melhor, mas gastar muito menos não. Eu consigo vender 3 vezes mais do que eu estou vendendo? Também não. Mas eu consigo, em média, nas fazendas que nós medimos, ter uma possibilidade de aumento de lotação de 3 vezes, de aumento no quilo desmamado de bezerro por vaca exposta de quase 2 vezes. Eu não estou falando em desmamar o bezerro com o dobro do peso, eu estou falando em desmamar o dobro de quilos por vaca exposta, que tem ligação o quê? Com taxa de desmame, peso ou desmame, e posso aumentar meu GMD 1,5 vezes. Então não adianta eu me concentrar numa variável que não tem liberdade de mudança. Agora, essas 3 variáveis dão toda a liberdade de transformação, é ou não é? Você está entendendo? Melhoramento genético, o Léo fala bastante disso. Tem característica que você tem possibilidade de interferência, e tem característica que não tem. Quanto maior a possibilidade e a faixa de interferência, maior é o impacto desse processo de seleção. Então, ou seja, você tem características que podem mudar. E mais uma vez aqui, a grande mudança na pecuária brasileira vai acontecer em quê? Nessas 3 variáveis. Lotação, quilo desmamado por vaca exposta e GMD.
Essas são as 3 variáveis que vão levar a produção e a produtividade. Por quê? Porque eu consigo chegar em 18 arrobas por hectare de produção, mantendo 20% de margem. É só assim que a gente vai conseguir chegar aí perto dos R$1.000 por hectare. Nunca abrir mão dos 20% de margem, que ela varia sempre aí, as maiores margens, elas vão aí de 15,5 até 25 aproximadamente, eu tenho 20% de margem. E aí, sempre tem um ciclo de gestão, né? E sempre tem uma série de processos onde eu tenho o alvo financeiro, o alinhamento da cultura ao alvo financeiro, a meta e o plano de ação. Voltando, mais uma vez, eu tenho esse processo aí, tá certo? E aí, a conta que eu fiz para fazer do João foi justamente essa aqui, já, pertinho do final aqui, para o pessoal da organização não me pegar no pé. O camarada queria R$500 por hectare, que numa fazenda de 1.000 hectares são 500 mil. Para isso, eles têm lá a meta de R$500 de lucro por boi, então ele precisa matar 1.000 bois. Ele tem uma meta de 550 gramas, então se eu quero matar 1.000 bois com a meta de 550 gramas, eu preciso ter 1.670 bois para matar 1.000 com 550 gramas. Se eu tenho 1.000 hectares e 1.670 bois, eu consigo prever minha lotação. Se eu tenho um orçamento aqui de R$50 cabeça mês, eu sei quanto eu posso gastar. Então, com 4 informações, eu sei quanto eu vou faturar, quanto eu posso gastar, qual a minha meta de lotação e qual a minha meta de GMD. Para quê? Para chegar na produção de arroba por hectare ano, que nesse caso é de aproximadamente 14 arrobas por hectare ano. Lembrando que é sempre ponto A, ponto B, estratégia, ponto A, ponto B, estratégia, ponto A, ponto B, estratégia. Ou seja, estratégia é o como eu vou chegar no ponto B. E o meu ponto B principal é resultado por hectare ano que vem da arroba por hectare ano. Esse é o grande ponto. Então, meus amigos, eu tenho que olhar para a fazenda, eu tenho que jogar para ganhar, tem que sair da retranca, é ou não é? Tem fazenda que joga para ganhar e tem fazenda que joga para não perder. Uma diferença completamente absurda. Então, eu preciso ter um plano, olhar para a fazenda, jogar para ganhar, ser bom de número, porque ser bom de pecuária é ser bom de número, e naturalmente ser bom de pecuária é ser bom de gente. Se eu consigo olhar para a fazenda, que é o lucro por hectare, jogo para ganhar, sou bom de número e sou bom de gente, ninguém me segura. Porque o que eu mais acredito, que eu quero deixar para vocês é o seguinte: as fazendas são tão lucrativas quanto resolvem ser. Tá certo? Muito sucesso e forte abraço. Bom dia, parabéns pela palestra, Cháquer. Se puder falar um pouquinho sobre cultura, qual mais ou menos a forma de poder levantar essa questão na fazenda, né? Como é que você entende um pouco o que é a cultura para depois poder se alinhar? Stefan. A cultura, como eu disse no primeiro ou no segundo slide, é o que tem de mais importante dentro da fazenda, é a cultura da inovação, do trabalho e da produtividade. Como que você constrói uma cultura forte dentro de uma fazenda? O primeiro passo para construir uma cultura forte dentro de uma fazenda é estabelecendo quais são nossos valores. O que a gente acha certo? Então, primeira coisa, o que a gente acha certo aqui? Então, você faz uma lista dos valores da fazenda. Como, por exemplo, comunicação, produtividade, força de trabalho, transparência. Tudo aquilo que a gente acha bonito pôr no papel e falar é fácil, fazer é difícil. Sabe aquela parte? Então, mas você faz uma lista do que você entende que são os valores. Quando você fez a lista daqueles valores, você olha para o dono e olha para o valor, olha para o dono, olha para o valor, olha para o dono, olha para o valor. Aí você fala assim: quantos % desses itens aqui estão presentes no DNA do dono? Se for metade, o trabalho vai ser árduo, porque aquilo é consequência de um posicionamento do dono. Vou dar um exemplo. Dentro de uma questão de valor. Se a gente colocou relacionamento confiável dentro dos nossos valores, e se o dono gosta de fazer negócio obscuro, sabe aquela coisa assim? Que, poxa, ou que usam artifício, aquelas coisas que não são lícitas, então isso não pode estar no valor. Então a primeira parte é alinhar o que está no DNA do líder, ou o que ele está disposto a mudar,
para isso. Depois que eu montei essa parte que é mais difícil de se, vamos colocar, de se definir, vem para o processo de comunicação. Fala, moçada, a gente acha certo aqui que a gente se comunique com transparência. E aí não é só falar, beleza, a gente quer que as pessoas se comuniquem com transparência, ou seja, acabar com fofoca. Sabe aquela coisa da fofoca? As fazendas quase não tem fofoca, não é, hein, Carlão? Tem fofoca em fazenda? É fofoca, isso não tem. Mas assim, acabar com a fofoca, ou seja, tem que falar. Aí vem, qual a maior evidência que nós estamos aderindo àquele item da cultura? O que evidencia que tem um relacionamento transparente? É o falar na cara. Teve uma fazenda que a gente fez até adesivo, falar na cara. Colou assim, todo mundo durante uma semana, o falar na cara. E a gente criou um ambiente, daí vem o terceiro, quer dizer, definir os valores, dos valores definir a evidência que aquele valor está sendo praticado, que não adianta só falar o valor, tem a evidência que ele está sendo praticado, e uma campanha para que você exercite. As fazendas mais produtivas são aquelas fazendas que o povo discorda, que quem vai executar fala, não concordo, e não tem problema não concordar, desde que ele dê uma opinião, beleza, assim não dá, mas como que dá? É você que vai executar, como que dá? Então, nesse processo, você vai construindo. E aí, nesse processo da campanha do exercício, começa a ver que você precisa atrair pessoas que tenham já adesão a essa cultura. Porque muitas vezes tem gente na fazenda que é retranqueira. Sabe gente que é não para tudo? Não para tudo? Nunca vai dar certo? Se eu tenho um camarada que o DNA dele é torcer para dar errado, já viu gente assim? Você fala, mas está dando certo. Ele fala, espera terminar. Já viu gente assim? Então, dificilmente eu vou conseguir ter uma fazenda que vai adotar essas mudanças com esse tipo de equipe. Aí vem um processo. Resumindo, esse ciclo todo de cultura é um ciclo que demora, em média, 4 anos até você começar a ver que, poxa, que fazenda legal. Aí vem o vizinho e fala assim, nossa, que sorte você teve de contratar o Juarez, né? Sorte o quê? Eu criei todo o ambiente para trazer Juarez da vida para trabalhar comigo. Faz 4 anos que eu estou fazendo isso. Tive uma rotatividade de 35% até chegar nessa equipe. E tem que estar em cima de tudo para manter essa cultura. Mas o exemplo e ser assim, top-down é o fundamental para a cultura. E muito poucas fazendas debatem o que eu acho certo aqui. Interessante, só para fechar isso, que eu sei que meu tempo acabou, que antigamente as fazendas tinham uma cultura muito mais forte do que hoje. Quando você tinha aquele camarada que a equipe tinha naquele líder, por mais duro e diligente que ele fosse, um ícone, o cara era apaixonado por aquele dono, não é? E ele criava um ambiente cultural de organização, de disciplina, de regra. O pessoal não tinha essa coisa de sair namorando com todas as mulheres casadas da fazenda, porque o seu fulano não admitia isso, não é? Nego não largava a grama alta porque o seu fulano não admitia a grama alta. Nego não jogava a sujeira no chão e assim por diante. Isso ao longo dos anos foi se perdendo, então a gente precisa aí ter um empenho para criar uma cultura forte. E 4 anos, fazendo. Bom, tá por aí. Imagino que dentro da indústria seja alguma coisa também, né? E assim vai que vai. Obrigado, Stefano. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Ainda tem tempo para mais uma. Fábio, hoje eu empolguei aqui, estourei meu tempo. Vou ser penalizado ou não? Vai ter pena? Vamos lá. Quando você fala quilo por desmame por vaca exposta e você não fala que é bezerro pesado, você não foca em bezerro pesado. Não, foco também em bezerro pesado. Para ter quilo desmamado por vaca exposta, eu tenho que ter 2 coisas. Taxa de desmame e peso de desmama. Só com um ou só com outro eu não consigo. Porque se eu tenho bezerro lá de 260 quilos, mas tenho a taxa de desmame de 50%, eu vou ter quilo desmamado por vaca exposta de 130 quilos. Então eu preciso ter peso ao desmame e taxa de desmame, são os 2. Fundamental os 2, não tem como ser só um ou só outro. Né? Ou aumentando o número de vacas. Então, mas se eu aumento o número de vacas, não necessariamente eu aumento o número de quilos desmamado por vaca exposta. Entendeu? O pulo do gato é quilo desmamado por vaca que entrou em monta. Então eu tenho total de vaca que entrou em monta, 20 meses depois eu tenho total de quilos de bezerro que eu desmamei. Média, macho e fêmea. E aquela coisa, desde o primeiro desmame, que é o desmame de fevereiro, março, até o desmame de agosto, lá do bezerrinha de 125 quilos. Então você faz a soma ou a média ponderada de tudo isso e tem um total de quilos que desmamou pelo tal de matrizes que entrou em reprodução. E quilo desmamado por matriz presente na fazenda é outro índice que é o índice que eu acredito que é o próximo que nós vamos ter que
trabalhar, Fábio. Eu ia te perguntar essa, assim, que tem uma coisa assim que... Quantas são as vacas expostas? Que dia você calcula? É dia 1º de outubro? Todas as fêmeas acima de 24 meses? As que foram expostas à monta. As que foram... Esse quilo desmamado por vaca exposta é que foram expostas à monta. E quilo desmamado por fêmeas acima de determinada idade é um outro índice. Isso é bom. Que é o índice mais completo. Porque tem uma malandragem na novilha, né? Tem muita gente que só conta a novilha depois que ela fica prenha. E ela não entra no estoque de fêmea enquanto ela não dá o toque positivo, né? Exatamente. Então acho que o negócio da idade é importante. O índice que seria, vamos colocar, o definitivo é quilos desmamados por fêmeas acima de 14 meses. Esse é o melhor. Acabou. Entendeu? Aí não tem essa, né? Aí acabou. Aí não tem mais o que discutir. Acaba aí. Essa é a última. Shaker, bom dia. Bom. Parabéns pela palestra. Opa, obrigado. O teu raciocínio conduz toda a uma métrica que contribui com a competitividade dos sistemas pecuários, correto? Sim. Competitividade frente a outras atividades. Tem 2 ou 3 grandes professores do Brasil que estão dizendo que nos próximos 20 anos, 40% das fazendas vão trocar de mão. Pode ser. Tu acredita nisso? Pegando aquele range de 7 arrobas a 24 arrobas, pegando logicamente a cola, como a gente chama? Por que eu acredito? Vamos fazer uma reflexão direta. Quem aqui trabalha com agricultura, com soja e milho, por favor? Está aqui presente hoje. Alguém aqui trabalha com soja e milho? Vocês trabalham com soja e milho. Na hora que vocês fecharam o custo tanto do milho safrinha quanto do soja desse ano, possivelmente vocês gastaram entre R$ 2.850 por hectare e R$ 3.400 por hectare. A média dos nossos clientes gastou R$ 3.100 por hectare, falar de soja, R$ 3.100. R$ 3.100. Alguém aqui trabalha com café? Bom, se alguém aqui trabalhasse com café, fala assim, gasta R$ 8.000 por hectare quem está no café. Alguém aqui plantou cana esse ano? Gastou aproximadamente 5.600 na cana. Então eu estou falando 3.000, 8.000, 5.000. A média das atividades pecuárias gasta R$ 360 por hectare. Então nós estamos falando de uma atividade que culturalmente, falando em cultura, está lá pondo R$ 360 por hectare, enquanto todas as outras estão falando em R$ 3.000 por hectare acima. Qualquer um de nós que está aqui hoje, em sã consciência, levaria um susto se você gasta 400 e alguém fala que tem que gastar 3.000. Fala, como assim? Você está louco? É um outro negócio. E é interessante que a atividade média gasta 360, as fazendas que já têm um maior grau tecnológico gastam por volta de 800, e as fazendas top em tecnologia gastam R$ 2.000 por hectare. Mesmo as top, que estão falando em 20 e tantas arrobas por hectare, ficam na casa de R$ 2.000 por hectare, que ainda é R$ 1.000 a menos do soja. Mas ela fatura 3 e gasta 2, esse que é o segredo da história. Só que você imagina o que é a dificuldade de eu construir um projeto, que é um projeto de vida, que não acontece da noite para o dia, de sair de um panorama de R$ 400 por hectare e chegar em 1.000, nem estou falando dos 2.000. Isso muitas vezes precisa de uma atitude, de uma cultura, de um posicionamento, de um risco, que esse produtor fala assim, não quero, isso não é para mim. Sabe aquela coisa? Tem gente que corre, não tem? Que corre maratona, meia maratona, ultramaratona, e tem gente que fala assim, o quê? Isso não é para mim. Então, acho que esse é o grande ponto. Então, eu acredito sim nessa mudança, justamente porque a pecuária ela só vai se viabilizar acima de 26 arrobas por hectare. E para ter isso, eu vou ter que sair dos 400 conto e gastar quase R$ 1,5. E essa mudança, tem muita gente que fala assim, para mim, não serve. E por isso que vai mudar de mão. Porque se ele continuar do jeito que ele está, esse índice de prejuízo só está crescendo. Já 1/4 das fazendas no Brasil tem prejuízo de pecuária. Eu cresci ouvindo do meu avô que pecuária não dava prejuízo. Hoje 1/4 tem prejuízo? Como assim? É a única certeza que as coisas mudam, não é assim a frase do Heráclito? Nada é permanente exceto a mudança, então vai mudar, sem dúvida.